Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente. E agora nós vamos falar de uma lei aqui muito importante, né? Uma lei da prosperidade. Não tem como você ser próspero também se não colocar essa lei em prática. Eu estou falando da lei do diálogo. O diálogo é uma conversa entre duas pessoas ou mais. O diálogo também ele expressa os seus pensamentos, as suas ideias, as suas opiniões, ela expressa as suas informações. O diálogo ele envolve vários aspectos, né, na conversação. Então, nós temos que entender o seguinte, que quando duas pessoas ou mais está conversando, tendo um diálogo, convém que uma fica calada e a outra fala. Ou seja, não tem como você ter um diálogo onde os dois estão gritando, os dois estão calados. Diálogo literalmente é ouvir e depois falar no tempo adequado. Por que muitos casamentos estão perdidos, muitos casamentos acabaram? Por que muitas pessoas estão em dificuldade tremenda em relação aos seus casamentos? Porque não tem diálogo. Algumas coisas destroem o casamento e uma delas é a falta de diálogo. O diálogo é algo interessantíssimo, porque o diálogo você vai poder expressar, né, as suas ideias, onde que tem uma reuniões empresarial ou reuniões de negócio, precisa ter um diálogo. E o diálogo vai dar uma resolução, me fugiu a palavra, uma resolução de conflitos, né? Lembra que até mesmo na guerra, quando eles estão um exército de um lado e um outro exército do outro, eles simplesmente, os dois comandantes, ou até mesmo os dois chefes do exército, eles se encontram no meio para ter um diálogo, para ver o que é que vai chegar num acordo. E isso é através de um diálogo. O diálogo também dá para você tomar boas decisões e melhorar o convívio que está em sua casa ou mesmo na tua empresa. Melhora também a comunicação. Você sabia que depois que teve o WhatsApp, aumentou muito a comunicação entre as pessoas? Por quê? Porque às vezes você ligava, falava e não suportava ouvir e desligava. Agora não, agora você tem que mandar uma mensagem, você tem que ouvir essa mensagem para você responder. Obrigatoriamente você tem que ouvir, senão você não vai dar uma boa resposta. Ainda que você acelera esse processo de velocidade, mas você necessita ouvir. E isso faz parte de um bom diálogo. Também ele vai construir um relacionamento. Como é que você vai casar se você não tem um diálogo? Como é que você vai negociar se você não tem um diálogo? O diálogo ele vai fazer com que você resolva tudo, porque é pela palavra. Não tem outro caminho. Então, a lei do diálogo, ela funciona muito. Por que muitas pessoas saem das igrejas ou até mesmo se despedem de uma empresa? Por quê? Porque ele não tem coragem de ter um diálogo, ele prefere recuar, prefere ter prejuízo do que ter um diálogo. O diálogo também, ele dá uma promoção de paz entre as nações. O diálogo dá um fortalecimento nas comunicações. Então, se você ainda não tem diálogo com a sua família, se você não tem diálogo até mesmo na tua empresa, saiba de uma coisa, que você está bem propício ao fracasso. Uma da lei da prosperidade, ela chama-se diálogo. O diálogo, ele vai esclarecer e pôr fim em uma confusão e um mal entendido. Muitas pessoas, às vezes, têm um pensamento, mas quando você vai conversar com ele diz assim, nossa, eu não imaginei que fosse assim, mas só descobre depois que tem um diálogo. Então, se você quer ter uma prosperidade, se quer ter uma vida de sucesso, aprenda a ter um diálogo. Eu vou te dar só uma técnica para você poder dialogar com uma criança. Nunca olhe assim de cima para baixo com a criança. Sempre que for falar, abaixa e olha no olho. Porque o diálogo tem que ser tete a tete, olho no olho. Ainda que for pela câmera, você está falando com alguém e essa pessoa está para um lado, olhando assim, não tem uma boa comunicação. Porque o corpo fala e a palavra vai dar um bom diálogo. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa prestar atenção nessas leis, colocar em prática e tudo muda em sua volta.
A lei do diálogo, ela funciona e funciona muito bem. Não se esqueça de colocar isso em prática se você quer ter sucesso na vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.